Bom, vamos lá então. Ciências da Natureza, página 158. Parece um hamster, menino. Ciências da Natureza, 158. Todo mundo tá vendo? Não. Oi. Quando você iniciou o compartilhamento de tela, apareceu um negócio aqui na minha tela e depois sumiu. Apareceu o quê? Apareceu tipo um círculo com um lápis na frente. E agora? Sumiu. Então vamos lá. Letícia, deixa seu áudio aberto, o restante tudo fecha o áudio, por favor. Atividade 28, 29 e 30. Breve história das ciências. Vai lá, Lê. Desde o século 16. 16, os avanços social e tecnológico da sociedade estão associados diretamente ao desenvolvimento da ciência. Continua. Durante o desenvolvimento das pesquisas científicas, os cientistas encontraram soluções para muitas dificuldades cotidianas, como iluminar o ambiente ou preparar um alimento. Vitória, habilita seu som. Continua lendo. Também desenvolvem soluções para problemas mais complexos, como a cura de doenças e o avanço dos recursos digitais que temos hoje no nosso dispor. Então, os cientistas, eles estão criando tudo, sempre estão estudando para poder criar coisas novas, tá? Então, aí ele está falando que eles tiveram dificuldades para fazer a iluminação, iluminar um ambiente, ou os recursos que nós temos para a cura das doenças, os recursos tecnológicos, tá? Então, eles estão sempre estudando e sempre inovando. Agora, hoje em dia, eles estão estudando, eles estão tentando achar um remédio, uma vacina para o coronavírus, tá? Então, eles nunca param de estudar, eles estão tendo sempre que estudar para poder criar coisas novas, certo? Acabou o coronavírus? Ainda não. Gabi? Quando pensamos em ciências, talvez a primeira imagem que imaginamos seja a de uma cientista mais velho e genial, vestindo um jaleco ginásio, seja a de um Jaleco branco. jaleco branco, fechado em seu laboratório repleto de equipamentos com vidros cheios de líquidos coloridos e a possibilidade de ocorrer até explosões. Então, quando a gente fala em cientista, é isso que vocês imaginam que são cientistas? Yes! Que são todos velhinhos, que fica trancado lá com um monte de coisa, um monte de vidro, de pote em cima da mesa? Yes! Velhinhos não, professora. Tem cientistas que são novos. Tem cientistas que já são mais velhos, porém tem cientistas novos também, tá? Tem pessoas novas, pessoas jovens que trabalham como cientistas. Certo? Sim. Coloca a data, página 159. Luan? Oi. Lê para mim. Na verdade, a prática
científica pode ser muito mais simples e democrática. Os princípios que originam a ciência contemporânea podem ser surgidos Presta atenção. Podem ser seguidos por qualquer pessoa, pois eles começam com uma vontade natural de responder a perguntas tais como: o que é isso? Como isso funciona? De onde veio? Como posso resolver esse problema? Hoje em dia, praticar ciência é basicamente procurar e testar explicações do que nos interessa com base na observação e no estudo de fatos e de fenômenos. Takeda, continua. É na área de explicações, que é esse daí de baixo. Isso. As explicações de fatos e de fenômenos conhecidos ou não, que podem ser chamados cientificamente de hipóteses para serem aceitadas pela comunidade científica, passam por inúmeros testes que podem ser feitos por meio de experimentação e de cálculos matemáticos. Dani. Os resultados do teste podem confirmar ou não a hipótese elaborada pelos cientistas. Outros princípios fundamentais da ciência contemporânea é que nenhuma explicação científica deve ser considerada infalível ou definitiva. Marcos. Marcos? Gabi, lê para mim. De novos fatos, observações, estudos e testes levarão a uma explicação melhor. A anterior pode ser completamente Complementada ampliada e até substituída. Então, aqui embaixo, ele já tem outra imagem de laboratório, certo? Então, tem um velhinho lá no fundo e tem as pessoas mais novas trabalhando. Tá? Então, para eles conseguirem chegar a uma vacina ou para eles conseguirem inventar alguma coisa, tem que ter muito estudo, tem que ter teste, eles têm que conversar bastante, trocar ideias para conseguir chegar na melhor maneira possível de fazer aquele remédio, aquela vacina ou aquela invenção. Então, isso demora muito tempo para eles conseguirem fazer. Certo? Construção do pensamento científico, página 160. O desenvolvimento do pensamento científico começou muito antes do surgimento da ciência, como a que compreendemos hoje. Tem sua origem no século VI a.C., ou seja, 6 séculos antes do ano 1 do nosso calendário, então bem antes. Na Grécia Antiga, uma pequena parcela da população tinha o privilégio de se dedicar à busca do conhecimento. Esses pensadores praticavam a filosofia, do grego philo, que significa amigo. Então, philo significa amigo e sofia significa sabedoria. Então, a filosofia seria um amigo de sabedoria.
Nessa época, os filósofos se dedicavam a dominar todo tipo de conhecimento, estudando matemática, música, política, astronomia, entre outras áreas. Eles estavam sempre estudando várias coisas. Muitos foram os filósofos que contribuíram com a formação do conhecimento humano atual, incluindo o pensamento científico. Com o pensamento filosófico e suas transformações ao longo de quase 2000 anos, originou-se o pensamento científico como conhecemos hoje. Vamos estudar agora algumas das mais importantes personalidades do processo da construção da ciência. Então, aí embaixo, tá? Da esquerda para a direita, nós temos estátua de Sócrates, a estátua de Platão e a estátua de Aristóteles, que são filósofos cujas ideias foram fundamentais para o desenvolvimento do pensamento científico. Página 161. Então, agora nós vamos falar sobre o Aristóteles primeiro, tá? 384 a.C., menos 222 a.C. O filósofo grego Sócrates e seu discípulo Platão consideravam que o mundo que habitamos, o mundo natural, era inferior ao mundo das ideias. Então, ele era menor, ele era menos. Para eles, a perfeição estaria no mundo das ideias, e no mundo natural seria apenas um conjunto de sombras imperfeitas. Dessa forma, o estudo dos fenômenos naturais não era valorizado entre os filósofos dessa época. Aristóteles, que foi discípulo de Platão, foi um dos primeiros a discordar dessa visão de mundo. Ele valorizava a observação na busca por respostas para um problema. Aristóteles admirava a natureza e, para observá-la, foi criterioso em seus registros, obtendo informações sistemáticas e organizadas de tudo o que se propunha a estudar. Ao longo de sua vida, ele desenvolveu um raciocínio lógico, buscando compreender as causas de tudo o que estudava. A observação, a sistematização da informação e o desenvolvimento de um raciocínio lógico para obter as explicações sobre as coisas do mundo influenciaram o que chamamos hoje de método científico. Esse e outros aspectos da forma como Aristóteles estudava a natureza foram contribuições indispensáveis às ciências como a conhecemos hoje. Então, tudo o que ele criou, tanto esse pensamento, né, lógico, ele está sempre ajudando, sempre melhorando a ciência que a gente conhece hoje. Então, essa ciência, ela vem de muitos e muitos anos atrás. As ciências da natureza, que compreende biologia, química e física, entre outras áreas, se beneficiaram dos estudos de Aristóteles. Eles melhoraram muito com o estudo desse cientista. Em biologia, por exemplo, ele foi responsável pelo primeiro sistema relevante de classificação dos seres vivos. Aristóteles registrou em seus escritos quase 500 categorias de animais diferentes, sendo o primeiro estudioso a dividir os animais em vertebrados e animais invertebrados. Então, foi ele que estudou e fez essas duas classificações para os animais. Os animais vertebrados, que é o que possui a coluna vertebral, e o animal invertebrado, que são aqueles que não têm a coluna vertebral. Há mais de 2000 anos, ele percebeu que a baleia não era um peixe e que o morcego não era uma ave, mas que ambos eram mamíferos.
E aí embaixo tem essa pintura. Essa pintura é o detalhe da pintura de Rafael Sanzio, 1483 a 1504, chamada de Escola de Atenas, mostrando Platão de toga vermelha, tá? Que é essa aqui, e Aristóteles de toga azul, com a roupinha azul aqui, ó, entre outros filósofos. Nota-se que Platão está segurando um livro e apontando o dedo para o alto, que representa o mundo das ideias. Já Aristóteles segura outro livro e tem a mão na horizontal, representando o mundo natural. Tá? Então, um indica o mundo das ideias, que as ideias vão vir, e o outro indica o mundo natural. Então, ele está representando que as coisas vão acontecer naturalmente. Página 162, 162. Luan, tá me ouvindo? Sim. Então, lê para mim aí. Muito tempo se passou Lá em cima, as ciências. A ciência da natureza visam compreender o universo e suas transformações. A biologia é a ciência que estuda todas as formas de vida. A química estuda a estrutura, a composição e as transformações da matéria. Já a física estuda as leis que explicam os fenômenos da natureza em todo o universo, o estado da origem, da evolução e da estrutura do planeta Terra, feito pela geologia. Pela geologia. Geologia também faz parte das ciências da natureza. Então, aí ele está explicando o que cada matéria, né, vamos dizer assim, explica. Tá? Então, a química estuda uma coisa, a biologia outra, a física outra, e as ciências da natureza também. Tá? Então, é dividido em várias matérias. Vitória, lê para mim. Galileu Galilei. Ativa o áudio, Vi. Muito tempo se passou desde o surgimento da filosofia até a Idade Média e, durante esse período, ocorreram avanços isolados em algumas áreas do conhecimento, como astronomia, matemática, engenharia e química. Letícia. A ciência como forma de interpretar o mundo teve um grande salto apenas no final do século XVI, especialmente com as contribuições de Galileu Galilei, importante estudioso italiano. Dani. Galileu foi um grande inventor, desenvolveu, entre outros instrumentos, o primeiro termômetro, um aparato de medição dos batimentos cardíacos e o primeiro telescópio usado para demonstrar o modelo do heliocentrismo, que contrariava as autoridades na época. Então, essa imagem do lado é a escultura de Galileu Galilei. É possível notar que ele olha para o céu, segurando uma luneta. Então, gente, ele que criou o termômetro,
que a mamãe usa para medir a temperatura de vocês. E ele criou também aquele aparelhinho para a gente escutar os batimentos cardíacos, para escutar o nosso coração. Então, se não fosse ele, possivelmente a gente não teria isso agora, tá? Ou então teria sido criado por uma outra pessoa. Então, quem criou esses dois aparelhos foi Galileu Galilei. Página 163. Marcos? Entre seus estudos, Galileu planejou e executou testes de aceleração. Presta atenção, ó. Executou criteriosos. Marcos? Oi. Vamos lá, ó. Galileu planejou e executou criteriosos testes de aceleração de corpos diferentes. Continua. Esses testes seriam semelhantes ao que entendemos hoje como experimentação científica. Conta-se que ele subia na Torre de Pisa, na cidade de Pisa, na Itália, e realizava seus testes de aceleração, jogando objetos lá de cima e marcando o tempo de que sua forma de observar, estudar, testar suas explicações por meio da experimentação e divulgar seus resultados. Foi aos poucos sendo praticada por outros estudiosos. Então, aí embaixo, nessa folha aí, ela tem a Torre de Pisa na Itália. Começou a inclinar-se logo após a sua construção, em 1173. Depois da sua reforma, que durou quase 10 anos, a torre continua inclinável, porém estável. Então, ela é meia torta, parece que ela vai cair. Porém, ela está estável, tá? Então, ela não vai cair no momento. Cair. A minha tia já foi para a Torre de Pisa. Já? Já. Ô, professora, mas por que parece que vai cair? Porque ela envergou, eles não fizeram corretamente, então ela deu uma pequena entortada. Aí eles fizeram uma reforma para ficar mais firme desse lado aqui, ó, que é para onde ela tá caída, tá? Então, para ela não ceder de vez, eles colocaram reforços aqui desse lado para ela ficar mais firme. Vamos lá, Isaac Newton agora, 1643 a 1727. Página 164. Isaac Newton foi um físico e matemático inglês que percebeu e descreveu a força de atração entre os corpos de qualquer parte do universo, chamado de gravidade. Ele formulou uma lei que descreve esse comportamento, chamado lei da gravidade. Essa lei é universal, ou seja, tanto a queda de uma maçã no chão, como o movimento dos astros no universo, podem ser descritos por meio do mesmo cálculo matemático. Newton dedicou-se a demonstrar por meio desses cálculos que o universo obedece às leis naturais. Assim, ele abriu caminho para que outros cientistas descobrissem outras leis que complementavam a que ele descreveu. Essas leis permitiram aos estudiosos fazer previsões do funcionamento de muitas coisas no mundo. Por exemplo, por meio dos estudos de Newton sobre o universo, o astrônomo e matemático britânico Edmund Halley, de 1656 a 1742, foi capaz de prever a passagem de um cometa no sistema solar, que poderia ser avistado da Terra em 1758. O fato aconteceu como previsto, e este cometa recebeu o nome de Halley.
O cometa Allen Já ouvi pode ser falar visto isso. aproximadamente a cada 75 anos. O que, Marcos? Eu vou falar nesse cometa aí. Já, né? Então, pessoal, a lei da gravidade, por exemplo, se eu pego a minha lapiseira aqui e ela cai, isso aqui pode ser considerado uma lei da gravidade, o fato dela estar caindo. Certo? Ou quando os cientistas vão para o espaço, também é considerado uma lei da gravidade. Página 165. Hoje em dia, sabe-se que a luz solar que enxergamos como branca é formada por várias cores. Este fato foi demonstrado e explicado corretamente por Newton, por meio de uma publicação feita em 1672, na qual ele apresentava suas ideias sobre a natureza das cores. Em seus experimentos, utilizou um pedaço de vidro polido na forma de um prisma, que é um tipo de sólido geométrico. Um pequeno feixe de luz branca, ao passar pelo prisma, é decomposto em várias cores, como em um arco-íris. Outros estudiosos antes de Newton já tinham percebido esse fenômeno, porém, eles acreditavam que a luz solar era pura e, ao passar pelo prisma, era contaminada por impurezas do material, criando as cores. Newton não aceitava essa explicação, e para demonstrar que, na verdade, essas cores formavam a luz branca, fez com que apenas um dos feixes coloridos passasse através de um segundo prisma, igual ao primeiro. Com isso, demonstrou que o prisma não contaminava o feixe luminoso que passava atrás dele, pois aquele feixe luminoso colorido não sofreu nenhuma alteração quando passou pelo segundo prisma. Então, aqui ele está mostrando como sai a luz. Nós vimos passagem da luz branca através de um prisma. Então, tem essa claridade, tem essa daqui também, que é quando forma um arco-íris, tá? Página 166. A ciência de hoje. Desde o século XVII, a ciência vem se modificando e se consolidando como uma das formas de registrar e interpretar os fenômenos da natureza. Ao longo do tempo, o acúmulo de conhecimento permitiu que os cientistas se especializassem em determinados problemas e, com isso, a ciência foi sendo dividida em áreas como astronomia, física, química, biologia e medicina. Foi o que eu falei lá nas páginas anteriores. Cada área do conhecimento tem suas perguntas específicas e formas diferentes de obter suas respostas. Existem, porém, algumas características comuns, a maioria delas que consiste a prática científica. Os cientistas observam os fenômenos da natureza e fazem perguntas sobre esses fenômenos. Eles podem utilizar conhecimentos prévios sobre determinados assuntos para buscar compreender diferentes fenômenos ou então elaborarem novas hipóteses. Quando escolhem se dedicar a determinada área, precisam estudar o que já se sabe sobre o assunto. O que podem fazer consultando revistas, muitas delas disponíveis na internet, e bibliotecas especializadas, por exemplo. Para ir além do que se sabe, os cientistas precisam obter novas informações. Para isso, utilizam uma diversidade de materiais, instrumentos e equipamentos para realizar experimentos e medições, que podem ser feitos em laboratórios, que são locais onde é possível controlar muitas condições ambientais, como a temperatura, a umidade e a limpeza. Entretanto, os experimentos e as medições também podem ser feitos na natureza, quando o objetivo é observar as condições reais de forma sistemática. Há também experimentos que podem ser realizados por meio de simulações
com a ajuda de computadores, por exemplo. Tá? Então, eles estão sempre tendo que estudar para sempre estar evoluindo os medicamentos, as tecnologias. Tá? Então, eles podem ser feitos através dos livros disponíveis na internet ou livro igual o nosso aqui, tá? O livro impresso, certo? E aí eles podem utilizar o computador também para facilitar os estudos deles. Página 167. Observe essas duas imagens aí. Então, aqui ele está trabalhando no computador e aqui ela está fazendo uma palestra, dando uma aula. Após coletar as novas informações, os cientistas fazem comparações e testes que geralmente envolvem cálculos matemáticos, os quais definem se as hipóteses podem ou não ser aceitas. É bastante comum que os cientistas modifiquem suas hipóteses após analisarem os resultados dos experimentos. E, às vezes, é necessário abandoná-las completamente. Com os resultados obtidos, é possível prever outros fenômenos e desenvolver a tecnologia, por exemplo. Os cientistas discutem suas hipóteses e testes com os colegas por duas maneiras principais: a publicação de artigos científicos em revistas especializadas e a participação em reuniões ou congressos científicos. Tá? Então, eles se reúnem para poder conversar e trocar informações. Às vezes eu tenho uma opinião de como fazer e o outro cientista tem uma outra opinião. Então, a gente conversa, debate ali e tenta chegar na melhor maneira possível de criar aquilo que a gente está elaborando. Certo? Tem alguma dúvida até aqui? Não. Então, aqui ele está mostrando, né, da ciência, que a ciência está dividida em vários grupos, né, várias disciplinas. Porém, eles estão sempre buscando... criar uma fórmula para acabar com o coronavírus. Então, só que isso demora. Então, eles estão estudando para que isso aconteça. Certo? Mas, caramba. Só que demora bastante, né? Bom, então vamos lá. Continuando lá na página 167. As hipóteses que explicam os fenômenos naturais podem e devem ser questionadas. É dessa maneira que novas perguntas são feitas, novas hipóteses são criadas e mais testes são executados. Então, eu não posso criar alguma coisa sozinha. Eu tenho que pedir a opinião dos meus colegas. O que você falou, Marcos? Falou alguma coisa? Salve até quando? Então, vamos terminar aqui rapidinho. Nossa, tá me dando uma shake nessa aula. Oxi! Todas essas atividades são fundamentais para que a ciência se desenvolva. As formas de se obterem as informações e de testar as hipóteses científicas são muito variáveis e exigem o uso de métodos. Existem métodos laboratoriais e de campo, método para analisar documentos escritos e orais, entre outros. Entretanto, é comum que os cientistas utilizem em uma única pesquisa científica mais de um tipo de método. Então, ele tem que buscar várias formas, várias fontes, para ele poder chegar a uma decisão final. O conhecimento científico leva tempo para se desenvolver, pois exige a dedicação de muitas pessoas e precisa de muita observação, estudo, planejamento e testes. O conhecimento produzido pelos cientistas está sempre sendo questionado, confirmado ou não, modificado, ampliado e, quando necessário, refeito. Então, para não fazer uma coisa de qualquer jeito,
eles têm que estudar e fazer bastante coisas, tá? Então, eles estão sempre que revendo tudo que eles estão fazendo. Página 168. Aleluia. Alô. Sobre provocação. Então, vamos lá, Dória. Galileu Galilei foi um importante cientista e lhe foi atribuída a seguinte frase: a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Vamos conversar sobre o significado desta frase e a relação dela com o conhecimento específico. O que você acha que isso quer dizer? Que a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Tô pensando. Vai lá, Gabi, o que você acha? Luan, Oi. o que você acha? Ô, Pro, Teve. eu pensei em algo aqui, Fala. mas acho que não faz sentido, eu vou falar. Vamos lá. Qual é que eu vou falar? Vou pensar aqui com que A verdade é filha do tempo e não da autoridade. Vamos colocar assim que a autoridade é quando alguém manda você fazer alguma coisa. E o tempo a gente vai pesquisando e com o tempo a gente vai fazendo isso. tem que falar a verdade? Não faz tempo? E aí? Copia aí, vai. Ciência. Cadê a borracha? A ciência. Ciência. Então, aí ele está querendo dizer que trabalhar a ideia de que a ciência busca uma aproximação da verdade nas diversas áreas do conhecimento. Então, tem que buscar várias áreas para chegar a uma ideia final. Coloca o certinho de verde. Na verdade. Essa lição para você? Todas. O quê? Porque sim, Mas já fez. nós conversamos sobre isso, lembra?
Eu sei. Então vamos lá, posso mudar? Não. Acelera a mãozinha aí, vai. Pronto. Posso mudar, gente? Pode. Pode. Tem gente que já falou não, parou. Terminou, Gabi? A gente Dani? vai fazer o caça-palavra agora? Não. Posso mudar? Pode. Faça palavras para casa, vocês vão fazer. Então, vocês respondem as perguntas e me mandam tudo. Página 170. Assinale a alternativa correta sobre os testes realizados para aceitar ou rejeitar as hipóteses científicas. A. Independentemente da área da ciência, o teste de comprovação de uma hipótese deve ser sempre o mesmo? Eu sempre tenho que fazer um teste. B. Cada área da ciência tem apenas um teste de comprovação específico a ser realizado? Eu utilizo só um método de estudo? Não. C. Existem apenas duas formas de se comprovar uma hipótese: o experimento e o cálculo matemático. D. Todos os testes de comprovação devem ser aplicados a todas as hipóteses. Ou E. A maioria das pesquisas científicas utiliza mais de um teste para comprovar as suas hipóteses. Sim. Então, alternativa E. E. Questão 5. Sobre fazer ciência ou pesquisa científica, assinale sim ou não. Para ter uma prática científica, é preciso cursar uma faculdade? É preciso fazer uma faculdade para ter essa prática científica? Sim. Não. Não? Para eu ter essa prática científica, eu não preciso ter a faculdade, mas eu tenho que estudar muito. Aí, para eu avançar nos meus estudos, aí sim eu faço a faculdade. Mas para eu ter uma prática científica, eu não preciso da faculdade. Então não. Qualquer pessoa pode praticar os princípios das ciências? Não. Sim. Sim. Como não, Gabriela? Fazer que? Qualquer pessoa pode praticar ciência, os princípios. Tem que tomar cuidado com o que vai fazer. Uma pessoa consegue fazer a ciência sozinha? Não. Não, ela precisa de ajuda. Certo? Posso continuar aqui? Sim. Não estão perdidos? Não. Pode. Então vamos lá. O desenvolvimento do conhecimento científico é sempre muito rápido? A gente consegue chegar a uma conclusão bem rápida? Não. Não. Quinta linha. Posso ir? Sim. A prática científica começa com uma dúvida, pergunta ou curiosidade? Sim. A prática científica começa com uma dúvida, pergunta ou curiosidade? Não. Sim.
Se eu não Sim. tiver nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, nenhuma curiosidade, eu não vou resolver nada. É. Né? Sexta linha. A observação é uma etapa importante da prática científica? É. Sim. Sim. Sétima linha. O resultado dos experimentos deve ser usado nos testes de hipótese? Sim, não. Sim. Sim. Não. Faço a minha pesquisa, o resultado que eu tenho, eu coloco ele em prática para testar. Não, sim, não, sim, sim, sim. Oitava linha. Todos os testes ou experimentos são feitos em laboratórios? Não. Não. São realizados Pode fazer em fora. qualquer lugar. Desde que tenha coisa certa. Sim. Espera aí, gente. Tem um cachorro aí. Vai dar para fazer. Vai, vamos continuar. Nona linha. O resultado de um experimento é definitivo? Não. Não. O resultado de um experimento pode ser corrigido? Pode? Sim. Sim. Os cientistas discutem suas hipóteses, testes e modelos com outros cientistas? Sim. Sim. Então, ó, conferem aí. Primeiro, não. Segundo, sim. Terceiro, não. Quarto, não. Quinto, sexto e o sétimo, sim. Oitava linha, não. Nona linha, não. A 11ª, sim. Certo. Página 171 para casa. Será que existe algo que ainda precisa ser inventado? Alguma Sim. coisa que nos ajude a resolver um problema ou uma dificuldade? Desenhe no quadro a seguir uma invenção que você gostaria de fazer. Escreva a pergunta que originou a sua invenção. Ô, Pro, então mas vocês vão- pode fazer uma que já foi feita? Claro que não. Só que nunca foi É invenção, testada. vocês têm que inventar alguma coisa. Não Nossa, pode aí, ser coisa que já exista. Máquina do tempo. Certo? Máquina do tempo. Queria pôr uma máquina do tempo. Só que já Já foi existe. inventada. Vocês inventam aí outra coisa. Ó, Existe máquina do tempo? presta atenção, vocês vão ter que me mandar essas lições que nós fizemos hoje por e-mail, tá? Que nós realizamos aqui. E as 3 lições de casa que vocês vão ter que me mandar até amanhã por e-mail também. Tá bom. Página 224. Tá. Anota aí, vai. Calma aí. Peraí. Pega a agenda. Cadê a agenda? 224. Tá. A questão 3. Duzentos. 224. O que mais, Pro? 169. 100 e quanto? 169. 229? A 224. Peraí, ó. É 169, né? Não, filha? Ó. Vou colocar aqui para vocês. Todo mundo tá vendo aí? Sim. Tá, então peraí. E não foi, deixa eu ver outra. Vamos lá, ó. Páginas 224. Questão 3. 169 e 171.
Pronto. Pronto? Sim. Marcou aí, Davi? Taqueda? Sim, eu marquei no livro. Marca na sua agenda também para você saber. E ó, as de português que eu passei ontem para vocês, na verdade a coordenadora que falou, da página 28 até a 37. E a página 26 também tem uma questão lá para vocês responderem. Tá. Certo, seu Luan? Ativa aí, Luan. Quase terminando já. Tá, então aí você termina essa daí, tá bom? Aí eu vou te passar as outras que você tem que fazer também lá no e-mail. Professor, a 169 e a 177 é para amanhã. Para amanhã, para vocês me enviarem por e-mail. E a 224. 224 também é para amanhã. Certo, gente? Então, ó, lembrando o combinado que nós fizemos, tá? Separa todo dia aí de vocês, da 1h15 até as 5h45 para vocês estudarem. Tá? Como se vocês estivessem lá na escola. De manhã vocês dormem, brincam um pouquinho. Deu 1h15, pega seu livro, pega lá o computador, o celular, pede para a mamãe ajudar vocês a mandar o e-mail, a entrar no Sponte. Certo? E aí todos os dias vocês vão fazendo a lição e me mandando, ok? Sim. Para vocês ficarem super inteligentes, mais do que já são. Combinado?